Desafios e soluções para a promoção de saúde mental no trabalho. Neste painel, contaremos com a moderação de Ângela Cristina Fortino Lamotte. A Ângela é analista tributária da Receita Estadual, psicóloga com especialização em gestão de pessoas, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas e do Conhecimento do Cefaz, e também com a moderação de Juliane Machado, analista tributário da Receita Estadual, formada em Serviço Social, atualmente chefia o setor de cadastro e benefícios, vinculado à área de recursos humanos da Cefaz. Convido a participar deste painel a doutora Aline Kras, psicóloga clínica, doutora em antropologia pela Universidade de Brasília e mestre em antropologia social, diretora do Instituto Bellevue de Psicologia e membro da Sociedade Internacional para Estudos de Estresse Traumático. Realiza pesquisas na área de psicologia e antropologia das sociedades contemporâneas. Chamo também para participar deste painel a doutora Tiele Castro. Doutora Tiele é psicóloga do trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora e mestre em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colaboradora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Conselho Regional de Psicologia, com experiência em análise clínica do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, psicodinâmica do trabalho, reconhecimento e subjetividade. É organizadora do livro clínico Psicodinâmica do Trabalho de Professores, Práticas em Saúde do Trabalho. Possui larga experiência em pesquisas em órgãos federais sobre riscos psicossociais e saúde mental. Então, eu e a minha colega Juliane, ambas nós somos da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul aqui. Nós vamos fazer a moderação com as doutoras aqui. Eu queria, para começar, trazer uns dados do Ministério da Previdência Social, que o número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais no Brasil cresceu mais de 400% desde a pandemia e atingiu aproximadamente 472 mil licenças em 2024. Esse volume de afastamentos representa o maior da série histórica iniciada em 2014, quando foram registrados em torno de 221 mil licenças por transtornos mentais. Esse avanço acelerado reflete o impacto da pandemia na saúde mental dos trabalhadores, o crescimento dos diagnósticos de ansiedade e depressão e os desafios do mercado de trabalho. Os estados com maior número absoluto de afastamentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, quando a gente considera o índice por população, os estados que lideram é Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, o estado enfrentou em 2024 uma das piores tragédias climáticas do país, com enchentes que deixaram milhares de pessoas desalojadas e o que pode ter contribuído para o aumento das licenças por transtornos mentais. O levantamento esse do INSS aponta que a maioria dos trabalhadores afastados por transtornos mentais em 2024 foi de mulheres, 64% foram mulheres, com idade média de 41 anos e com diagnósticos de ansiedade e depressão. Bom, então agora eu gostaria de pedir para as doutoras darem as boas-vindas ao público. Primeiro a doutora Aline, em seguida a doutora Tiele, e aí depois a gente segue para as perguntas. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês participando desse evento que trata de um tema tão importante como a saúde mental no trabalho, e um tema muito caro a nós e de relevância fundamental. Eu acho que para a gente começar a pensar as questões de saúde mental, a gente precisa olhar para o contexto em que nós estamos hoje e observar que a gente vem de uma pandemia em que nos colocou em isolamento, muitos de nós, né? E outros tantos que passaram por perdas, por questões de luto, que representou um trauma para toda a população mundial, inclusive. E isso nos coloca sob impacto de um grande peso, né, de lidar com questões de saúde mental e nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho. Então, isso nos deixa todos mais suscetíveis, né, e com dificuldade de lidar com as questões pessoais pré-existentes, né? Então, se observa uma agudização
das questões que já eram encontradas, tanto em termos de saúde, quanto nas nossas relações pessoais e de trabalho. Então, a gente já vem com esse impacto da pandemia e tentando restabelecer as nossas relações e dar a continuidade ao nosso trabalho quando a gente enfrenta aqui as questões da catástrofe climática, das enchentes, do deslocamento das pessoas que precisaram sair de casa, né, procurar abrigo. E mesmo quem não foi, assim, quem não teve perdas diretas, que não se viu abalado por perdas de familiares ou de perdas das casas e perdas materiais, ainda da mesma forma, a gente testemunhar isso, ou seja, observar o que aconteceu na nossa cidade, né, isso nos causa sofrimento por testemunho, por estar próximo, por observar o sofrimento do outro. Todos nós conhecemos pessoas que foram impactadas por essa enchente, né, pela catástrofe climática. Então, dessa forma, a gente percebe que isso tudo coloca um peso maior para a gente administrar as nossas questões, né? Então, ao trabalhar na clínica, escutar as pessoas, fazendo o acompanhamento das pessoas que vão retornando ao trabalho, que vão passando por essa questão das perdas e buscando a sua reinserção, a gente observa o tanto que isso gerou traumas e que isso traz uma situação de estresse pós-traumático para as pessoas, né? Então, as doenças que já existiam são agudizadas e outros problemas vão surgindo em decorrência de todo esse contexto. Então, acho que o ponto de partida é a gente levar em conta o contexto todo social, econômico, né? O desafio que isso representou para cada um de nós de forma diferente, mas ainda assim impactante para todos, né? Porque a gente se ressente também do que acontece com os outros, a gente se importa, né? E aí a gente pensar no sujeito que está diante disso tudo e que ele não pode separar, bom, agora eu estou indo para o meu trabalho e tudo isso eu vou deixar em casa porque agora eu vou só trabalhar. Ou seja, o sujeito, ele é integral e ele carrega tudo isso, ele carrega não só a sua experiência, a sua preparo técnico para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele traz também a sua preocupação, né? Então, o trabalho precisa estar preparado para receber essa pessoa, né? O ambiente precisa acolher e precisa ter espaços de reflexão, espaços de pensar o humano e oferecer apoio, oferecer um suporte para que esse trabalhador consiga estar integralmente ali no seu ambiente. Mas tem uma série de outras questões também para a gente pensar. Eu vou passar a palavra para a Tchely. Obrigada a todos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. É um tema muito caro para mim, a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, então é sempre muito bom poder estar num lugar onde as pessoas estão disponíveis para falar sobre isso, para pensar sobre isso, e a gente olhar os desafios e também propor saídas criativas, né? Quando eu falo em trabalho, eu sempre digo que o trabalho ele é um encontro. Ele é um encontro de uma organização que tem a sua cultura, que tem a sua meta, que tem a sua história também, que tem pessoas que já estão trabalhando naquele local, que tem um modelo de gestão operante lá. Um encontro com um sujeito que ele chega também com as suas expectativas, com a sua história, com sonhos. Quando a gente entra numa carreira, num trabalho, né, a gente tem muitos sonhos. E quando a gente olha para esse encontro, a gente tem que ver tudo que pode se produzir a partir disso. E o que se produz no encontro entre uma pessoa e o seu trabalho, ele pode ser um caminho saudável, um caminho prazeroso, mas ele também pode ser um caminho de sofrimento e um caminho de adoecimento, se esse sofrimento não for acolhido e não for trabalhado, né? Então, a importância de quando a gente vê um trabalhador, uma trabalhadora dentro de uma organização, a gente conseguir não só fazer uma leitura que é individual sobre aquele trabalhador e aquela trabalhadora, mas que é uma leitura coletiva e que também é extramuros da organização daquela instituição, como a Aline estava trazendo, né? Então, teve a pandemia, teve a enchente, e o que tudo isso vai compondo de experiência a partir desse encontro, para a gente poder pensar o que acontece, o que é produzido a partir dali. Então, acho que poder falar dos desafios que a gente tem dentro das organizações, dentro das instituições, em acolher esses trabalhadores e pensar
saídas possíveis para que esse trabalho seja o mais prazeroso possível, é a pauta número 1, eu acho que no Brasil todo. A gente viu esse levantamento, né, do G1 e viu o quanto estamos sendo impactados pelas condições de trabalho, mas não só pelas condições de trabalho, mas pelas condições políticas, econômicas do nosso país e tudo que vem acontecendo. E quando a gente se une em coletivo, fica mais fácil entender o que precisamos para pensar as saídas, né, para pensar as soluções. Então, as soluções elas não vêm prontas, elas não vêm de fora, elas não vêm de um lugar muito distante do mundo. As soluções elas têm que ser construídas aqui conosco e na escuta dos colegas, na escuta das pessoas que estão com a gente, compondo aqueles dias, aquele processo de trabalho, para que todas essas soluções façam sentido em loco, né? Então, não é sair copiando ações, mas é como produzir uma discussão potente dentro dos locais de trabalho para a gente conseguir pensar soluções que fazem sentido aqui para nós, né? Então, acho que é o caminho um pouco da mesa de hoje, né? A gente pensar junto um pouquinho e entender esses processos de trabalho. Bom dia a todos. Obrigada, né, FOCEF, ao convite. E vamos começar com perguntas. Doutora Aline, com base nas suas pesquisas, no que você vem estudando de conhecimento, quais você acha que são as principais diferenças hoje entre homens e mulheres na forma como eles lidam com o sofrimento psíquico no ambiente de trabalho, né, com esse recorte? Porque a gente sabe que, por mais que a gente busque uma equidade, a igualdade, né, não vai acontecer, mas e a gente vê que, então, homens e mulheres são diferentes na forma, né, na busca, no quanto eles estão dispostos a buscar ajuda médica e, principalmente, ajuda psicológica. Essa questão é bem interessante, porque a gente sabe e comenta sobre a desigualdade no trabalho e como promover, ou seja, se questiona como vai promover, né? Mas as mulheres, elas estão mais sujeitas, elas estão em situação de maior vulnerabilidade, inclusive, em relação ao sofrimento psíquico, né? Por vários motivos. Então, você tem a questão hormonal, que predispõe a mulher a mudanças, você tem quadros, estatísticas a respeito do quanto as mulheres sofrem com depressão crônica, o desenvolvimento a partir daí de doenças crônicas, que são decorrentes também de processos de sofrimento mental, né? As questões de ansiedade e preocupação, decorrentes também da segunda jornada, da questão de ter presente sempre a preocupação com a família, então a mulher está sempre com essa carga mental, que se fala também bastante, né, de chamar a atenção para isso, que existe uma carga mental sobre a mulher no planejamento, no cuidado das relações. Então, a questão do perfil de gênero da mulher estar associada ao cuidado com a família, isso acaba gerando também essa sobrecarga e uma preocupação maior que impacta no seu equilíbrio, na sua saúde mental, né? Então, tem muita diferença da forma como é sentido. O fato de, no trabalho, a mulher ter os filhos, precisar sair para os filhos, então você não vê um homem tendo que ir para a reunião, tendo que ir levar o filho no médico, né? Então, não tem muita também flexibilidade para isso, especialmente no setor privado, né? É impensável essas saídas, então a gente precisa olhar para esses desafios, para essas diferenças e pensar soluções, sim, que tornem mais viável, porque o adoecimento feminino é muito maior e as estatísticas nos mostram isso, né? E no caso dos homens ainda tem assim muito questão do estigma, de não procurar, então as estatísticas mostram questões que eles vão direto para o suicídio, você não vê aquele sofrimento prolongado e crônico, né? Então é em outro formato, a forma de sofrer também passa por essa diferença, né? Um recorte social. Acho que responde. Agora para a doutora Thiele. Quais as principais diferenças entre serviço público e setor privado na promoção de saúde mental dos trabalhadores? E se tu acha que as empresas estão tão à frente assim? E se tu conhece alguma iniciativa no setor público que tenha, de fato, um programa voltado para a saúde mental? Bom, vamos lá. Eu acredito que na solução, nas possibilidades de mapear
as questões de saúde mental, o serviço público ele está bem mais à frente do que as empresas privadas. Eu faço consultoria para o setor público e para sindicatos, acho que desde 2011, e a percepção que eu tenho na minha prática é que o serviço público ele sempre está em busca de pesquisas com instrumentos que são cientificamente validados e muito próximo da academia. Muito também pelo viés dos sindicatos, das buscas que os sindicatos fazem. Então, eu vejo essa sustentação em propor uma discussão sobre saúde mental e uma discussão fundamentada em dados científicos, muito mais uma preocupação do serviço público do que do serviço privado. As empresas privadas agora têm atualização da NR1 e a gente entende que vai ser um momento onde as empresas vão se obrigar a fazer esses mapeamentos de riscos e propor soluções. Vamos ver como que isso vai acontecer. A gente está apostando que dê super certo, porque a gente entende que a NR já era algo que solicitava atenção para a segurança e para a saúde, mas que as 7 vezes que a palavrinha psicossocial aparece agora na norma, talvez tenha um outro peso. Mas entendo que, na minha percepção, o serviço público está muito à frente nisso, nos dados científicos, na produção de dados a partir de pesquisas que são em loco e nas consultorias, muitas vezes feitas para pensar soluções e recomendações a partir dessas pesquisas que são realizadas, muitas vezes via academia. Programas que eu vejo que dão certo, assim, acho que tem inúmeros. Agora eu estou no Hospital de Clínicas, sou psicóloga do trabalho lá, e lá no hospital a gente tem... A Aline trabalhou comigo ano passado, então também é um grato encontro aqui, né, Aline? A Aline também pode falar. A gente tem um programa de saúde mental lá, que é composto por psiquiatras, por psicólogos, assistentes sociais, médicos do trabalho, e a gente percebe assim, que o programa de saúde mental ele vai ter mais impacto positivo para os trabalhadores quando a escuta é sobre a organização do trabalho, sobre a divisão das tarefas, sobre os modelos de gestão ali dentro e sobre as relações interpessoais. Então, todos os programas que se prestam a olhar os processos de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras e não só individualizar os problemas, têm mais chances de terem êxito. Então, acho que esse é o tom dos programas que eu tenho visto que tem melhores resultados. Respondi. Desculpa. E foi ótimo você já ter tocado na NR1, porque o nosso próximo tema tem relação com isso. A NR foi uma norma regulamentadora, né, que no ano passado o Ministério do Trabalho incluiu essa questão da psicossocial dentro, só que hoje ela é específica para o CLT, né, para quem vem da CLT, e a gente está no ambiente público. Você, doutora Aline, o que você teria, né, a contribuir para a gente em relação a isso? E como que você acha que os gestores podem atuar para promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e emocionalmente saudável? E sobre essa questão, né, que para os profissionais do privado a gente já tem a CLT, isso foi um grande marco, né, como a própria doutora Tchelle já nos trouxe. E se seria o caso de criar algo similar para a administração pública? É bem interessante essa pergunta, no sentido assim, é uma comparação praticamente impossível da gente fazer, porque é muito diferente, né? E assim como a Tchelle falou, você já tem mais controle no setor público, então já tem mais espaço de você falar e dizer o que você pensa, embora com toda a dificuldade e com todos os problemas encontrados, no setor privado ocorre um silenciamento maior. Então, é muito importante que essa NR1, agora, com esse novo formato de fazer avaliação psicossocial, de fazer um monitoramento das práticas, né, olhar para os fatores de risco, e também que se exija que algo seja feito, ou seja, que haja um cuidado maior em saúde mental, aonde não há nenhuma atenção para isso. Então, você percebe que há inúmeros casos de esgotamento, né, esgotamento no trabalho, de abuso, de assédio, inúmeras situações, e o trabalhador ele não tem a quem recorrer, ele não tem uma ouvidoria, ele não tem um espaço de escuta, ele não tem um psicólogo disponível para ir falar.
né? E muitas vezes, quando a pessoa decide falar, ele é exposto, ele é julgado, né? Então, acontece uma situação e aí a pessoa, não, eu vou denunciar porque eu me vejo na posição de denunciar e isso não está certo, eu quero fazer justiça. E a pessoa vai e denuncia, não só ela é demitida, mas antes disso ela é exposta e humilhada, né? Então, isso é algo que ocorre muito, ocorre com uma frequência muito grande. E a gente precisa pensar junto, né? Escutar o trabalhador e pensar de que forma a gente pode lidar com isso, que espaços a gente pode construir para que haja um acolhimento e para que haja segurança do trabalhador poder falar o que está acontecendo e saber que isso vai gerar um resultado, que vai ter algum impacto, né? Porque o que a gente percebe é um silenciamento do trabalhador, que no setor privado está sujeito a ser demitido, ou seja, a perda do emprego, né? Lidar com o estigma também, que é a preocupação de se eu vou perder a guarda dos meus filhos por falar que estou com problemas de saúde mental, né? Então, toda uma proteção desse sujeito que está trazendo todas as suas relações e a sua necessidade de um maior cuidado, né? Está trazendo para o trabalho também, está nesse ambiente também. Então, o cuidado precisa ser pensado no ambiente de trabalho, e eu penso que essa normativa está trazendo a atenção para isso. A gente precisa falar sobre isso, né? Que é o ponto de partida é esse. E aí, então, pensar juntos as ações que a gente pode ter para promover um maior bem-estar no ambiente de trabalho, né? Eu acredito que para o setor público já há mais caminhos para se pensar isso, né? E o fato de estarmos aqui hoje discutindo sinaliza isso, assim, que existe participação, existe interesse, os sindicatos têm um papel fundamental, né? Porque muitas vezes o sindicato ele está fora e ele consegue ser esse espaço de acolhimento, representa uma possibilidade do trabalhador ir lá e reclamar do que está incomodando e encontrar apoio ali na sua luta, porque o sindicato vai oferecer esse apoio político, vai abraçar a luta do trabalhador. Então, eu penso que o sindicato ele tem um papel fundamental na garantia de direitos e na possibilidade de mobilização, de trazer para o debate questões que são muito relevantes. Doutora Thierry, sabemos que os desafios não são poucos e dentro de um mesmo departamento são diversas personalidades atuando em conjunto e com necessidades também diferentes. Como tentar resolver esse quebra-cabeça da melhor forma possível? Sim. Em todo local de trabalho, a gente vai ter o encontro das mais diversas pessoas, né, dos mais diferentes perfis. E eu acredito que, ao mesmo tempo que a diversidade ele é um grande desafio, ela também é uma grande riqueza, né? Então, como olhar para a diversidade como uma oportunidade? O que faríamos se fôssemos todos iguais e o que faríamos se pensássemos todos da mesma forma, né? Então, a diversidade de gênero, de orientação sexual, de raça, etnia, a diversidade etária, a inclusão de pessoas com deficiência, ela vai abrir um espaço super rico e com muito desafio para conseguir produzir coisas diferentes. Então, eu acho que quando a gente fala em desafios, é porque a gente já conseguiu mapear quais são os fatores de risco dentro do ambiente de trabalho, a gente já conhece os nossos desafios, e a partir daí a gente precisa pensar as nossas ações. E eu entendo que as ações, quando a gente fala de diversidade, são ações pautadas na ética e no respeito. Então, como a gente produzir com o outro ações que sejam baseadas no respeito? É sempre na produção com. Então, quando a gente fala em respeito, quando a gente fala em diversidade, mais uma vez eu vou dizer, não é copiar modelos prontos que vão trazer soluções para dentro da nossa instituição. É como eu sentar com os meus colegas e entender quais são os nossos desafios e todo mundo poder falar o que pensa sobre aquilo e como a gente junto consegue resolver aquilo ali. Então, acho que a diversidade a gente tem que começar a olhar ela também como uma fonte de riqueza e conseguir produzir espaços coletivos para a discussão do trabalho. Então, na hora que todo mundo senta, faz uma roda e pode falar sobre aquilo,
a gente vai entender como que os colegas preferem serem tratados, a gente vai entender por que talvez tenha um colega que chega sempre mais atrasada, uma colega, que geralmente são as mulheres, que tem a entrada do filho ou da filha na escola. Então, é na composição com os diferentes que a gente abre um espaço para a transparência e tira um espaço da fantasia. No momento em que a gente não trabalha em coletivo, a gente não coopera, mas a gente compete. E no momento em que abre esse espaço da competição, abre muito espaço para a gente fantasiar sobre tudo o que passa na relação com o outro, com a nossa chefia. A minha chefia está deixando o meu colega chegar mais tarde, mas eu não posso. Tá, mas vamos falar sobre isso? Tu me permite que a gente possa falar sobre os diferentes horários, talvez, que a gente possa fazer aqui? Tu me permite falar que, nesse momento, a gente tem que olhar para os detalhes de cada um, para a vida pessoal de cada um, e compor aqui dentro, porque as pessoas não podem escolher não trabalhar. Né? E eu acho que daí também tem um conceito importante, que é o conceito de trabalho dentro da nossa sociedade atual. Então, o trabalho ele não é só produtor de identidade, de reconhecimento e a importância de produzir para a nossa comunidade. O trabalho também ele é nosso meio de sustento. E a gente está percebendo cada vez mais que o poder de compra diminui. A gente, muitas vezes, não consegue ter uma qualidade de vida fora do trabalho, porque o trabalho nos toma muito. Então, como olhar para como a gente está construindo a nossa relação com o trabalho? E também colocar o tema da diversidade, né? Como mulheres trabalham, como homens trabalham, o que é importante para as mães nesse ambiente de trabalho, o que é importante para que a diversidade se sinta confortável para compor junto, né, em cada ambiente. Então, acho que a pista principal é o respeito e a ética e a roda. Excelente. Doutora Aline, vocês já perceberam que está assim, né? Que tipo de iniciativas voltadas para a equidade de gênero podem ser implementadas para fortalecer o bem-estar psicológico no ambiente de trabalho? É um desejo de todos nós, né, a promoção da igualdade de gênero. E acho que a gente vem pensando essa questão mesmo agora na fala da Tiele sobre a diversidade, né? Eu acho que passa por a gente escutar, né? Acho que a primeira coisa é a gente ouvir, identificar quais são as necessidades. Então, a primeira coisa é a escuta, é ter um espaço em que se possa dialogar, em que se possa escutar quais são as necessidades, o que está em jogo, né? O que faria diferença, né? Acho que poder contar com uma maior flexibilidade nas práticas, acho que seria interessante. E então, assim, o ponto de partida sempre é a escuta, a pesquisa do que as pessoas querem, né? Porque a gente não pode chegar com projetos prontos e dizer, não, eu sei, eu tenho a receita. A receita é construída no caminho, é em cada lugar, vai variar e vai levar em conta quem são aquelas pessoas que estão ali, quais são as reais necessidades, né? A gente não tem soluções que encaixam para todos também, né? Então, o primeiro passo é fazer uma escuta, é permitir que as pessoas consigam falar, consigam expressar, trazer presente as necessidades, e aí, então, promover, assim, um cuidado no ambiente, programas de saúde mental, né? Eu acho que levar em conta, assim, o sujeito como um todo, né? A integralidade do sujeito, pensar que é importante o cuidado com a saúde, é importante esporte, é importante uma boa alimentação, então, promoção da consciência mesmo sobre cuidados em saúde e em saúde mental, né? A integração da gente de corpo, mente, né? Enfim, de que cada um possa saber o que está em jogo, o que é importante para si e que tenha acesso à saúde, né? Então, é fundamental que se tenha um espaço de cuidado. E ele passa também pela informação, por se discutir as coisas, né? Eu achei muito interessante, assim, quando a Nívia falou que foi lá e falou com as pessoas diretamente, agora há pouco, né? É isso, sim, a gente poder ter um espaço de fala e poder abordar as questões também, superar certos estigmas e ir direto e conversar com as pessoas, né? Que se possa ter espaços de troca, eu acho que passa por aí.
Doutora Tchely, como evitar que programas de apoio emocional sejam apenas ações pontuais e garantir que se tornem parte da cultura organizacional? Acho que esse é um baita no desafio, né? A resposta é fácil, não sei se a prática é fácil. Eu acho que a chave é o olhar, mais uma vez, para os processos de trabalho e para os coletivos. Quando a gente pensa em programas de saúde mental e pensa na cultura da empresa, o que é muito comum a gente ver? E daí, na experiência do setor público, vamos pegar, né, bem o contexto. A gente tem a academia fazendo pesquisas e a gente tem muitos artigos publicados sobre as condições de trabalho em vários órgãos, em várias carreiras. A gente sabe quais são os riscos, a gente já tem esse risco mapeado pela literatura. E agora a gente tem que entrar no plano de ação. O plano de ação ele é sempre muito delicado porque ele mexe com a vaidade das pessoas, ele mexe com os egos, ele mexe com as posições onde as pessoas estão, os lugares que elas ocupam. Então, acho que a primeira pista é a gente entender que precisamos movimentar a instituição e não pessoalizar. Quando a gente pensa num programa de saúde mental e a gente pensa, bom, a psicologia, a psiquiatria, o serviço social vai até o serviço para fazer uma escuta. Essa escuta ela não é pessoalizada, ela é uma escuta sobre o processo de trabalho dentro daquele local. Eu quero saber sobre o ritmo do trabalho. Eu quero saber sobre a divisão das tarefas. Eu quero saber quantas pessoas estão aqui naquele departamento e se a carga de trabalho dela está adequada. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala num programa de saúde mental efetivo. Eu não estou falando só em, eu entendi que o trabalhador ou a trabalhadora está em sofrimento e eu não quero que ele entre em adoecimento, eu vou encaminhar para uma clínica particular, para um trabalho individual. Não é sobre isso que eu falo quando eu falo em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Eu falo sobre a organização do trabalho. Então, toda a iniciativa de saúde mental, para ela perdurar e para ela ser eficiente e ela entrar na cultura, é a gente entender que a gente vai ter que olhar para o nosso trabalho. A gente não vai olhar só para a vida pessoal do trabalhador e da trabalhadora. Ela está estressada, ela está sofrendo porque ela está com um filho pequeno. Às vezes não é sobre isso. Às vezes é sobre o meu processo de trabalho lá dentro. É sobre o modelo de gestão pelo qual eu estou submetida. E é para isso que a gente tem que olhar. Então, eu entendo assim, que quando a gente fala em coisas eficazes, a gente fala em coisas coletivas. E a gente fala de coisas que são trabalho. E não o perfil de cada pessoa. Porque é super importante ali na pergunta da diversidade também, né? As pessoas são diferentes e elas são ótimas trabalhando juntos justamente porque elas são diferentes. A pessoa que ela é mais rápida, ela vai estar num lugar que ela consegue mapear e talvez a pessoa mais quietinha, ela vai estar lá fazendo todo o registro e a organização daquilo que está acontecendo. Então, precisamos dos diferentes. Mas no momento em que eu olho para a saúde mental no trabalho, eu quero falar sobre o trabalho. Tem um médico do trabalho italiano que, quando ele lança a clínica do trabalho, as pessoas perguntam por que clínica do trabalho e não clínica do trabalhador. Ele disse porque quem está doente é o trabalho, não são os trabalhadores. Então, é para o trabalho que a gente tem que olhar. É para essas relações que são estabelecidas dentro do trabalho e é para o conteúdo das tarefas que a gente tem que olhar. Então, acho que o programa de saúde mental olha para isso. A gente pode ter a nossa terapia lá fora, a gente pode ter um convênio para um atendimento individual para casos específicos, mas não só isso. Isso não resolve o trabalho. Eu fortaleço a pessoa em loco, lá no meu consultório, mas eu entrego ela de volta para o mesmo local de trabalho, que está acontecendo as mesmas coisas. E também penso que uma outra pista importante são as comissões de assédio moral. E o quanto essas comissões precisam ser pessoas, a composição dessas comissões precisam ser de pessoas que consigam bancar a discussão tão difícil, tão pesada e tão árdua que é o assédio moral na nossa sociedade, e daí é independente do serviço público ou do serviço da empresa privada. O assédio moral é uma forma em que a nossa sociedade se movimenta, que é uma forma violenta, não só nos ambientes de trabalho, mas nas nossas relações pessoais, dentro da cidade, dentro de todo o contexto. Nós somos pessoas que ainda temos a violência muito banalizada. E isso vai se reproduzir nos espaços de trabalho de uma forma muito visceral.
E enquanto a gente tiver pessoas que ainda têm medo, que ainda acham que a gente tem apenas que pessoalizar aquelas relações, mas não entender que o assédio ele só está acontecendo, não é porque existe um assediador, mas é porque tem uma instituição que está abrindo espaço e condições para que esse assédio se repita, para que a violência se repita e que ela vire um assédio. Então, acho que as pessoas chaves na comissão, elas são muito importantes. E eu sei que é muito difícil estar nesses lugares. Se tem alguém aqui que está nesse lugar, eu desejo força, porque é um lugar muito difícil. Mas muito importante para os trabalhadores na construção de laços de confiança, das pessoas que têm coragem de fazer uma denúncia e que vai cair muitas vezes não só no setor privado, como público, também não vai ser demitida, mas vai ir para a geladeira, como a gente escuta das pessoas, vai ir para um espaço com condições de trabalho muito piores. Então, o serviço público ele também consegue ser muito violento, né, quando a gente fala dessas questões. Então, acho que é isso, assim, é olhar coletivo, olhar trabalho e fortalecer as comissões de assédio moral. Oi? Acho que tá bom. Até agora a gente falou dos gestores, foi bem legal o que você trouxe agora em relação à coletividade, né, de olhar realmente para o trabalho. Mas vocês acham que um caminho também poderia ser a gente se fortalecer para que eu, por exemplo, pudesse começar a escutar de forma mais ativa, mais próxima ao meu colega do lado? E como, se isso fizer sentido, né, se vocês acreditam que esse pode ser um caminho para a resolução de alguns conflitos, enquanto a gente não tem as outras estruturas extremamente definidas dentro da instituição, e se isso seria, né, uma solução para a resolução de conflitos que combinam, sim, problemas de saúde mental também. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente precisa trabalhar as relações, né? Em toda proposta de superação de conflitos, a gente vai começar do contexto e olhar para as relações. Então, a primeira relação, eu comigo, eu com o outro e eu com o grupo, no meu entorno, né, no social e no trabalho com toda a equipe, né, com todos os trabalhadores que fazem parte. Então, assim, o primeiro passo é eu comigo. Como eu me relaciono, se eu conheço eu me conheço as minhas características, as minhas forças, né? Qual é a minha possibilidade de enfrentamento, de resiliência, que recursos eu tenho, né? Então, a gente olhar também para os fatores protetivos de cada um, né? E aí vem também, assim, eu com o outro, como eu me relaciono, a forma de comunicação, que a gente tenha a possibilidade de ter melhores níveis de comunicação, menos violenta, mais assertiva, uma comunicação mais aberta, né, em que eu possa acolher o outro, perceber o outro e identificar, nomear o que está acontecendo, né, nesse conhecimento. Então, acho que isso melhora a qualidade das relações, né? E aí, no contexto mais amplo, as relações como um todo, e assim como a Tchely falou também, olhar para os processos de trabalho. Então, são relações que se estabelecem no ambiente corporativo, né, e que muitas vezes já estão marcadas por uma estrutura e por práticas que acontecem há muito tempo, que são muito difíceis de ser transformadas, né? Então, eu penso que sim, que tem muito espaço para mudança, que tem muita coisa que pode ser feita e que nós precisamos ter isso em mente, né? Estar aberto para conversar e para promover essas mudanças a cada dia, porque ele é um trabalho constante, ele exige avaliação periódica, ele exige monitoramento das práticas, né? Ele exige que se volte a pensar essas relações e que se pense regularmente sobre isso e que se promovam as mudanças, né? Porque não é de um dia para o outro que acontece, mas a gente não vai parar de propor a intervenção, a gente não vai parar de querer que isso aconteça, né? E de pouco em pouco a gente vai fazendo as nossas conquistas também. Tu quer complementar? Complementa. Eu fiquei pensando nessa escuta, né, que ele disse que é muito importante.
E eu lembrei de 2 práticas, já que uma das perguntas anteriores também eram as práticas, né, dentro dos programas. E eu lembrei, eu trabalhei 5 anos no Sindicato dos Professores do DF, quando eu morava em Brasília, e a gente tinha um trabalho que era muito interessante, que era capacitar professores para terem um olhar e uma escuta sensível para os colegas. A gente tinha uma onda na época de suicídios, e suicídios até no local do trabalho, e a gente recebia as pessoas muito culpabilizadas por não terem se dado conta antes, que é muito comum acontecer. E a gente começou a capacitar as pessoas para terem um olhar e uma escuta sensível para o colega. E isso é muito difícil, porque no momento em que eu me dou conta que o meu colega está sofrendo, eu penso que se eu estou submetida às mesmas condições de trabalho, eu penso, tá, se ele está sofrendo, eu também posso sofrer. E talvez o meu despertador toque no outro dia e eu não consiga ir trabalhar. Então, é muito difícil ser solidário quando as nossas estratégias defensivas para o trabalho estão à prova, né? Mas super importante. Daí também lembrei agora, lá no Clínicas, a gente está capacitando os brigadistas para esse olhar atento para todas as situações de riscos de autoviolência, situações onde as pessoas estão se colocando em risco, num corredor, tu enxergar alguém perto de uma janela. Então, está sendo um trabalho bem bacana, assim, essa sensibilização. Então, super importante essa pergunta e a resposta da Aline, porque eu acho que é um baita de um caminho, assim. Não é só a instituição, todos nós precisamos nos responsabilizar. Desculpa por ter me atravessado. Imagina, muito obrigada pela contribuição, foi ótimo. Falando dos grupos de apoio no ambiente de trabalho, qual é a relevância deles, se eles realmente fazem diferença na saúde mental e como proteger o sigilo e a confidencialidade? Eu acho super importante os grupos dentro dos locais de trabalho, porque os grupos dentro dos locais de trabalho vão falar de algo que é comum entre as pessoas que estão participando, e o que é comum é o trabalho. E é ali nesses grupos, muitas vezes, que saem as soluções, que saem as possibilidades da gente entender o outro, às vezes a possibilidade de eu me entender a mim mesmo sobre o que eu estou passando, o fortalecimento para conseguir fazer uma denúncia, muitas vezes no grupo, ele tem um outro peso. Então, acho que os grupos dentro dos locais de trabalho são fundamentais. A gente faz ali no Clínicas e a gente faz com os profissionais do SESMIT. Então, a gente tem lá dentro, e daí eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas a gente tem lá dentro sistemas diferentes. A gente tem um sistema, um sistema no computador, é assim que se fala, que ele é só para os trabalhadores, só quem acessa são os profissionais do SESMIT, que é o prontuário daquelas pessoas. Então, para os profissionais, a gente tem um prontuário que é diferente de todos os outros. Para o trabalhador, para a trabalhadora que está participando daquele coletivo, ele é um dado que o prontuário vai ficar só conosco, então não é qualquer outro profissional da saúde, que lá no hospital, então todo mundo tem acesso, né? Então, esses não vão ter acesso. E sobre a pactuação de uma ética dentro do grupo, ela é feita a cada dia naquela composição ali. Então, cuidados éticos. No início do grupo, a gente sempre vai ter os cuidados éticos. Aí não pode sair nada dentro desse grupo, a gente não pode falar nada do que acontece aqui. A gente pode falar do que acontece aqui sem nomear as pessoas e sem contar histórias que são muito pessoalizadas. Mas é muito interessante que saia daqui, às vezes, as soluções que a gente está pensando junto, as possibilidades de mudança. É importante que vaze desses muros do grupo, né? Mas esse cuidado ele é feito na combinação a cada encontro. Então, sempre a gente começa repactuando os nossos cuidados éticos e o respeito com as histórias ali. E se isso não acontece, as pessoas não voltam, né? Não adianta. Mas entendo que é fundamental, assim, quando a gente consegue pensar em saúde mental no trabalho, os coletivos. E aí, eu queria ouvir de vocês duas, qual que é a opinião de vocês sobre como combater o estigma relacionado à saúde mental dentro do ambiente de trabalho? Eu acho que a conversa foi naturalmente se encaminhando mesmo para a gente pensar isso, né? Porque é um dos desafios, é como a gente vai lidar com o estigma, né? Como que essa preocupação mesmo
a respeito do sigilo e do cuidado com os dados, ou seja, eu quero falar, mas se eu falar, o que vai acontecer comigo? Então, eu vou ser estigmatizada, eu vou ser taxada disso ou daquilo, os outros estão me julgando, então a pessoa não se sente à vontade de trazer certas questões, e mais ainda, o que isso vai gerar? Então, assim, depois vai ter impacto, depois eu vou ser punido por ter denunciado alguma prática, o que pode acontecer, e acontece, né? A gente fica sabendo de muitas coisas, muitas situações desagradáveis que podem acontecer, né? Então, a gente precisa pensar esses espaços de escuta, né? E pensar em estratégias para que o trabalhador encontre caminhos, né? Encontre caminhos de participar, de ter como acessar, de ter ouvidoria. Eu acho que comissões externas também, que possam fazer um trabalho de escuta, que você não vai estar falando para alguém que é da sua relação de trabalho, mas você ter também oportunidade de participar em grupos que ocorrem, mas que não são só de pessoas dali. Então, acho que também projetos de intervenção que venham de fora e que aconteçam na promoção de ações mais pontuais também é interessante para mudar um pouco o estado daquele ambiente, de trazer novos ares também para pensar, né? Eu acho que é isso, é a promoção do diálogo sempre, né? E recursos de proteção das pessoas, porque a gente vê assim que quando ocorre uma denúncia, quando a gente está lidando com situações de traumas também, a gente vê que quando começa a falar, ocorre uma retraumatização. E isso é muito prejudicial. Então, a gente pensa também no impacto psicológico disso, né? Que a gente precisa falar, precisa se movimentar para a mudança, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o cuidado assim, com essa pessoa, né, em como ela está lidando com a situação e o que ela vai sofrer ainda depois disso, né? Então, é todo um cuidado que a gente precisa ter para que, aos poucos, vá se transformando e construção de espaços, né, de coletivo, para a gente pensar juntos as soluções. É muito comum a gente receber pessoas na clínica que dizem: eu preferia ter perdido um braço do que estar em sofrimento psíquico, porque o braço todo mundo ia ver, e o meu sofrimento ninguém está enxergando, então eu posso estar inventando. Então, acho que fala sobre a validação do sofrimento psíquico das pessoas em geral, né? No modo em que a gente não valida o sofrimento como algo sério, a gente faz com que a pessoa seja excluída muitas vezes, né? Eu acho que eu acredito que a pandemia foi um marco muito importante na nossa discussão sobre saúde mental, no trabalho especificamente, mais ainda. Porque foi na pandemia que muitos de nós se viu fechado num home office, trabalhando muito mais do que a gente trabalhava quando estava num espaço coletivo, físico do nosso trabalho. Então, acho que a pandemia ela tem todo o marcador dela de risco psicossocial, mas ela também tem algo que nos proporcionou a discussão sobre a saúde mental e a ideia de que todos nós sofremos porque trabalhamos na pandemia remoto ou porque trabalhamos na pandemia presencial e corremos risco. Então, acho que se a gente for pensar no estigma do adoecimento mental dentro do trabalho, acho que é antes da pandemia e pós-pandemia. Acho que pós-pandemia a gente se abre mais para isso, porque todos sentimos na pele algo em relação a isso. E eu acho que usar isso como uma janela de oportunidade, isso que a gente está fazendo hoje, discutir, não deixar esfriar essa discussão. Sim, todos sofremos, não quer dizer que todos vamos adoecer. Sempre que a gente fala em trabalho, a gente fala em prazer e fala em sofrimento. E quando a gente fala em sofrimento, a gente não está falando em adoecimento. A gente pode sofrer, a gente pode ter colegas muito legais, uma chefia super bacana, que vai me acolher, que vai pensar possibilidades comigo a partir do meu sofrimento e que eu vou ter uma saída saudável daquele sofrimento. Então, o sofrimento ele também pode ser uma oportunidade. Então, a ideia da gente deixar quente a discussão sobre a saúde mental, eu acho que é a chave assim, nesse momento que a gente está vivendo. Agora, de novo, para vocês duas, falando do combate ao assédio. Vocês poderiam citar algumas ações efetivas já implementadas no setor público que vocês conheçam para combater o assédio?
E se vocês poderiam dar algum exemplo de estratégia de apoio psicológico à vítima de assédio também. Tá bem. É um grande desafio a gente pensar as estratégias, né, para lidar com o assédio. Eu penso que, assim como a Tchely acabou de dizer, que a gente está aqui discutindo e ter a oportunidade de pensar isso juntos faz toda a diferença, né? Trazer isso para o debate vai sensibilizando, né, para todos nós, para poder pensar as estratégias. Acho que isso precisa ser visto caso a caso, e a gente tem que partir sempre de uma pesquisa, de uma investigação, de quais são as condições de que se está falando. Então, assim, como eu já estava falando antes, não tem nenhum plano geral que vá se aplicar para tudo, né? Mas é preciso olhar caso a caso e pensar como é que são naquela instituição, como é que são as relações, quais são os fatores que estão ali, né? Os fatores de risco daquele grupo, e aí, a partir de um mapeamento inicial, a gente poder pensar as ações que podem ser tomadas. Então, acho que um plano de trabalho para o combate ao assédio, ele precisa partir da pesquisa, da investigação, do que se está falando exatamente, né? É difícil pensar assim de um modo geral, mas certamente a gente está falando sobre isso, e a gente está se abrindo para novas possibilidades. É transformador, assim, algo que também traz empoderamento, né, no potencial de mudança que tem isso. Eu acho que precisamos falar sobre assédio moral. E quando a gente pensa em ações para que não aconteça o assédio moral, a gente não tem que começar pensando numa ação prática. Eu acho que a gente tem que começar sensibilizando as pessoas para o tema. Acho que palestras, capacitações, formações sobre o tema, num primeiro momento, é super importante, porque as pessoas não sabem o que é assédio moral, muitas vezes. As pessoas confundem assédio moral com violência. As pessoas confundem atos de gestão com assédio moral. Então, tem uma confusão para a gente, porque ele é um tema recente. Acho que a gente faz uns 20 anos que a gente fala em assédio moral. A gente não falava sobre isso antes. Então, acho que é importante que as pessoas entendam o que é assédio moral. É importante que, quando a gente tem os dados sobre assédio moral, que as pessoas não pessoalizem, mais uma vez, porque senão, se a gente entende que é aquela pessoa que é assediadora, mas também ela é tão legal, mas daí eu vou tirar ela daquele cargo, mas ela é tão eficaz e efetiva, se a gente começa nessa discussão, a gente paralisa. Então, é começar a olhar para o assédio moral institucional, as violências estruturais da nossa sociedade, e nos permitir falar sobre violência. É muito comum a gente fazer as pesquisas e vir nos dados, os índices de violência, e as pessoas pedirem para a gente apagar. Não vamos falar violência, vamos trocar essa palavra aqui. Não, a gente não vai trocar essa palavra. Porque se a gente quer mudar, a gente vai ter que falar sobre isso. Só que isso dura 6 meses a discussão sobre a palavra violência. Então, acho que a primeira coisa é a gente se sensibilizar para esse tema, a gente poder falar abertamente sobre esse tema, a gente não se culpabilizar muitas vezes por ser violento, porque infelizmente ainda somos violentos e precisamos mudar urgentemente, mas precisamos falar sobre isso antes. Tem um autor francês que está bem na moda, Louis, não vou lembrar, mas ele fala que a violência é como uma corrente elétrica. Eu sofro uma violência e a violência perpassa o meu corpo e ela não para aqui, ela é uma corrente elétrica. Eu vou chegar em casa e talvez eu seja violenta com os meus filhos, daí os meus filhos vão ser violentos com o pai deles, daí o pai dele vai ser violento com o vizinho, daí o vizinho vai ser violento com o motorista do Uber. A violência, ela é uma corrente elétrica. E ela não para, ela não estanca. A gente está o tempo inteiro sob efeito da violência, das mais diversas, e também praticando as violências mais diversas. Então, se a gente conseguir se colocar nesse lugar de pessoa violenta, a gente já tem um primeiro passo super importante. E o quanto a gente estiver resistente para o tema e querer escolher palavras mais bonitas para falar de algo que é tão brutal, a gente não vai conseguir pensar nenhum modo de ação, nenhum plano de ação, porque o plano de ação ele não vai acontecer, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Então, acho que fortalecer as pessoas para falar sobre isso,
fortalecer o olhar, a sensibilização do olhar e da escuta das pessoas, e comissões com pessoas que não tenham medo de falar sobre isso. Bom, já chegando ao ponto final, né? A gente gostaria de ouvir algumas considerações sua, doutora Aline, sua, doutora Tiele, e algum recado que talvez a gente não tenha colocado, né? Depois a Ângela vai fazer um breve encerramento, depois a gente abre para as perguntas. Já vou aproveitar, a gente está com o tempo mais apertado, então vamos tentar ser bem mais ligeirinho ali nas falas das perguntas. Eu acho que a gente está pensando essas questões, é muito importante, é um grande privilégio a gente ter esse espaço de diálogo, da gente poder pensar junto, né? Porque é assim que a gente vai avançar nesse tema, né? Podendo escutar o outro e trazer reflexão para isso, né? Eu acho que, enfim, acho que eu vou deixar surgirem mais perguntas, mas agradeço a oportunidade, que isso é uma temática muito importante. Eu também vou parar, porque eu falo demais. Mas acho que a coisa importante assim, é a gente entender que ninguém tem solução. Em todos os lugares, públicos e privados, estamos nos debatendo para encontrar soluções possíveis. E estarmos aqui coletivamente falando sobre isso, acho que já é um avanço muito importante. A gente abre para as perguntas, eu acho que vê o que vem. Mais para cá. Bom dia, que bom, que oportunidade ímpar estar aqui participando desse diálogo, né? Ressignificando alguns conceitos, trazendo à tona algumas angústias e pensando que o tema, o protagonismo na mulher, sobretudo nas questões do trabalho e na questão do assédio, é extremamente importante. Eu sou do Mato Grosso, né? E estou presidente da Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso e sou oriunda da saúde, né? E achei, assim, vocês comentando e fazendo as suas análises, fiquei pensando de onde vem o trabalho, né? A gente sabe que o trabalho é uma palavra que vem do latim, né? Trepalho. E o que é o trepalho? É um instrumento de tortura. Então, falar sobre trabalho, sobre assédio, sobre o protagonismo da mulher é extremamente fundamental, sobretudo nesse momento, né? Aí a gente vem pensando, né? Mas como assim, Carmen? Há quantos anos a gente vem falando isso? E ontem à noite, se vocês que estavam aqui presentes se lembram, nós vamos ainda, segundo os organismos internacionais, demorar ainda pelo menos mais 5 décadas para o protagonismo da mulher chegar em patamares aceitáveis. Quando penso em assédio, fico pensando que, e aí eu vou discordar de algumas falas, no sentido de que o serviço público está ainda muito longe. Sabe? Embora existam alguns programas instituídos, sobretudo durante a pandemia, mas no meu estado instituíram um programa de saúde mental belíssimo, né, para atender os seus servidores, né, os servidores do estado de Mato Grosso, mas eles pensaram durante a pandemia. Mas o problema não foi só durante a pandemia. O que nós estamos vivenciando atualmente é o pós-pandemia. E isso é uma discussão que precisa reverberar em todos os seus aspectos. Então, falar aqui nesse momento, espaços como esse, espaços educativos e formativos, são fundamentais, né? Gostei muito de falar que não existe receita, não existe mesmo, porque cada local é cada local. Cada contexto, cada realidade cultural é cada realidade. Mas a gente precisa, e acho que a colega não está aqui, que acho que dos policiais penais,
que disse e que achei assim extremamente, tá aqui, extremamente importante, ir em loco, né? A gente não consegue levar um programa pronto. A gente precisa estar lá, ouvir, discutir, propor, sem ser cantinhos, né? Mas para isso, a gente precisa de coragem. E queria dizer que nós, sobretudo as mulheres, né, somos corajosas, somos fortes e precisamos afirmar isso cotidianamente. Mas também queria fazer uma defesa para os meus colegas homens que estão aqui presentes, prestigiando e que precisam estar mesmo, né? Nós não podemos falar para convertidos. Nós, mulheres, já sabemos o que nós somos, o que nós precisamos, as nossas dores, as nossas necessidades. Mas nós precisamos falar para além. Então, falar para convertidos é muito fácil. Difícil é falar para os não convertidos. Então, parabéns para os homens que estão nos acompanhando até esse momento, firmes e fortes, né, nos apoiando nessas causas, nessas políticas tão afirmativas e necessárias para o empoderamento mesmo da mulher nos seus vários aspectos. Lembrando que nós temos aqui, eu vi que Rio Grande do Sul acho que tem mais deputadas. No meu estado continental, nós temos apenas uma deputada. E nós somos mais da metade dos eleitores. A gente precisa começar a pensar que nós precisamos de ter mulheres nos representando nos parlamentos, porque é daí que as políticas afirmativas, as políticas públicas vão estar nos apoiando em momentos decisivos da nossa vida. Então, queria parabenizar, amei as falas de Eri, a doutora, coordenação perfeita, e essa reflexão é muito importante. Espaços de diálogos operativos, de troca de experiências, são fundamentais para pensar o futuro, não só das mulheres, mas de todos, né? Porque no mundo cabe todo mundo nesse mundo, né? Obrigada. Bom dia a todos, todas. Obrigada, né, pelo debate. Eu sou Lara, diretora do Sintema, que é o Sindicato dos Servidores de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, e na CONACAT, diretora de Associativismo Sudeste. Eu quero, na verdade, primeiro trazer um contexto e depois duas perguntas, que é um pouco da realidade que a gente vive lá em Minas Gerais. A gente é uma diretoria recente, temos 1 ano e pouquinho do mandato, e o que a gente já percebi enquanto servidor, assim, de maneira subjetiva, e a gente tem percebido na prática de diretoria, é que a gente vive um assédio institucionalizado. É realmente o assédio como modelo de gestão. E esse assédio, ou pequenos gestos, eles vão desde daquele gestor que, com muita tranquilidade, pede para o analista alterar um parecer para atender a outros interesses, quanto a movimentar um servidor de um município para outro, retirando ele de todo o ambiente de vida e familiar que ele existe, que ele habita, como também desvio de função, retirar, né, essas punições, né, que foi falado aqui. E aí o que a gente tem encontrado de caminho agora é estruturar o núcleo, que a gente está chamando de Observatório Sintema, para ter realmente um espaço ali de confiança para a gente conseguir tanto entender e quebrar esse fluxo, bolar modelos, estratégias, e até o caminho mesmo, quando isso vai para uma corregedoria, quando vai para um conselho de ética, quando a gente vai fazer uma campanha em cima disso, porque realmente está adoecido. E aí são duas perguntas. Uma é se vocês têm alguma dica mesmo prática para essa estruturação do núcleo, né? Que a gente até agora está buscando um aconselhamento profissional, tem já uma consultoria, em breve a gente vai iniciar, mas alguma prática, algum conselho, algum estudo que seja indicado, como também como lidar com a outra pergunta, com esse ambiente onde, quando a gente chega e senta numa mesa com os dirigentes para conversar,
existe a completa negação de que esse cenário exista, de que existe assédio, de que existe abuso de poder, enfim. Então, essas duas coisas, dicas para como lidar e como estruturar o observatório, fortalecer esse espaço que a gente quer realmente colocar para ser uma mudança mesmo de cultura que a gente está vivendo, como essa questão do lidar com os gestores. E obrigada. Então, primeiro, parabenizar, né, o observatório, a criação desse núcleo, nossa, muito, muito bacana, muito interessante. Acho que sempre, quando a gente fala num núcleo dentro de um sindicato, a gente fala dos dirigentes, a gente fala da psicologia, a gente fala do advogado trabalhista, né? Então, a gente fala desses atores que vão compor o cenário para ter um olhar mais aguçado para esses temas que são temas tão importantes. Então, a gente tem que ter os especialistas ali junto com vocês. Eu fiquei lembrando muito de quando eu trabalhava em Brasília, que a gente tinha a Secretaria de Saúde dentro do sindicato. E era eu e o advogado que fazíamos as ações e pensávamos as ações. E eu acho que tem artigos dessa constituição da Secretaria de Saúde do Sindicato dos Professores do DF. Talvez depois eu possa ir atrás e dar para a Sônia, e a Sônia ir passando. E fico pensando que a primeira pista para isso é pesquisa. A gente tem que ter os dados para saber o que a gente vai fazer. Não dá para se atracar, fazer coisas sem a gente saber o que a gente está atacando, por mais que a gente saiba, sim, tem assédio moral. Tá, mas onde é que são o maior número de assédio? As pessoas estão se afastando mais em qual lugar? Qual é o índice de absenteísmo? Então, é fazer pesquisa, é trabalhar com os dados concretos. E eu acho que já é a pista para a segunda pergunta, que é como trabalhar com os gestores, com dados. Então, a saúde psíquica, a saúde mental, ela é muito subjetiva. Mas, para a gente trabalhar com ela, a gente precisa da objetividade dos dados, para a gente conseguir montar um plano de ação. Senão, a gente não convence, né? E acho que é por isso que as gurias também começam essa mesa, trazendo os dados sobre o adoecimento e o número de afastamentos no trabalho, né? Eu acho que tem uma questão que incide aí, que é quando a gente fala das relações de gênero e violência de gênero, você tem sempre um descrédito, uma estigmatização dessa mulher e uma situação assim de gaslighting, né? Que é assim, não, mas isso não está acontecendo, é coisa da sua cabeça. Da onde? Não, eu só estava tentando te proteger, eu só estava... Então, assim, é muito difícil de você sustentar. Não, isso está acontecendo e eu não sou louca. Eu sei que isso está acontecendo e eu estou sentindo isso. Então, essa validação, né, ela precisa ser buscada, ela precisa ser construída nas nossas relações, né? A gente precisa oferecer um suporte para essa mulher que está sentindo, que está percebendo esse tipo de relação e que não vai encontrar isso facilmente, ou seja, é algo que vai sendo construído no tempo, porque a normalização, né, do estigma, e aí é mais fácil dizer, não, você está imaginando isso, sabe? E isso dói muito, porque além da pessoa estar sofrendo, ela ainda é desacreditada, né? Ela ainda é discriminada. Então, é um duplo sofrimento, né? Então, acho que a gente saber que isso acontece, que é uma prática das relações de gênero, ou seja, a gente pensar um pouco também o que está presente nesse jogo de poder, né? Que está permeando, que acaba indo para o trabalho, mas que ele está nas nossas relações do cotidiano, que a gente experimenta isso em todas as esferas, né? Então, na medida em que a gente vai percebendo, tendo clareza disso também, a gente vai desenvolvendo as estratégias, né, de uma assertividade, de não deixar que invalidem a nossa observação, a nossa fala, né, que isso precisa estar presente, acho que. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu estou um pouquinho nervoso. Eu sou Eduardo Carrion, eu sou do Conselho Fiscal da CONACAT.
sou da FENALEGES. Primeiramente, eu quero agradecer a CONACAT, na pessoa da Jussara, nossa diretora, por esse evento. O ano passado ela fez 2 eventos, em São Paulo e Brasília, também tratando dessa questão. Eu acho que... E esse ano ela me convidou para participar da comissão, porque a Jussara sempre teve essa preocupação de entender que isso não podia ficar restrito às mulheres. Os homens... E ela me trouxe para participar da comissão, ajudar a fazer tudo, e sempre com essa preocupação de que os homens tinham que ter conhecimento disso. E eu vou... Para mim, vai ser mais fácil se eu abrir meu coração aqui. A gente vive numa sociedade muito machista. E eu, como gênero masculino, como homem, eu sou criado para ser machista, né? A doutora Thierry falou da violência, e assim, é muito mais fácil para um homem ser macho com uma mulher do que com outro homem. Então, o que eu queria pedir aqui era uma orientação, porque aqui a gente ainda tem poucos homens, mas está sendo gravado, isso aí vai virar um conteúdo, né, Jussara? Então, eu queria pedir aqui orientação das doutoras de como os homens também têm que se posicionar, têm que atuar para que esse ambiente de trabalho se torne mais harmonioso. E eu tenho certeza, eu posso falar com certeza, que a saúde mental da mulher é muito mais atingida do que nos homens, porque esse é o ponto, é uma sociedade machista onde o homem é o poder. E quantas vezes, falei para a Jussara, a cartilha que ela fez, e que eu falei para ela, poxa, a gente tem que distribuir sempre, porque eu mesmo aprendi coisas naquela cartilha que eu fazia e que eu não via eu fazendo. Então é isso, eu quero pedir essa orientação para como nós homens também podemos nos posicionar, como fazer essa desconstrução, né, desse machismo dentro da gente, para poder tornar a sociedade melhor. Obrigado. Eu acho que você mesmo trouxe a pergunta e a resposta, né? Que é abrindo seu coração e estando presente e participando e se mostrando sensível a essas questões, né? Tem uma autora que eu gosto muito a respeito dessa questão, que é a Chimamanda Adichie, que ela tem um livro pequenininho e rápido de leitura, que o título é Sejamos Todos Feministas. E ela traz essa questão, assim, como é que eu posso ser feminista se eu estou nessa condição? E como é que eu posso ser feminista? Então, a saída é essa, é a construção de uma consciência de igualdade de gênero que inclui a todos nós, né, que exige a participação de todos nós para que realmente as coisas possam mudar. Acho que eu vou deixar só a resposta da especialista. Mas acho que sim, acho que a presença de vocês aqui já é um indicador, né, de uma disponibilidade. Acho que a gente fala sobre disponibilidade quando a gente fala em mudança, quando a gente fala em se colocar num lugar, às vezes, de quem não sabe, ou a gente se colocar num lugar diferente do lugar onde a gente sempre ocupou, né? Então, acho que passa pela disponibilidade toda a mudança. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a Marilene, sou diretora de aposentados e pensionistas do Sinafresp. E eu não estou vendo nos debates, até vou fazer uma pergunta para vocês, se tem pesquisa sobre a violência de gênero e etarismo. Porque muitos jovens, e acontece não só com as mulheres, mas como os homens, tem os concursos, a gente presta, e vão entrando os novos, né? E nesse processo também tem muita violência. Ah, eu sou bom em informática, vocês já não são tão bons assim. Então, eu queria saber de vocês sobre essa pauta, o etarismo nessa violência de gênero, como que está, se tem pesquisa, se tem algum trabalho em relação a isso. Muito obrigada.
a gente tem incluído nas pesquisas perguntas que vão nos fazer entender as diferentes violências. Então, acho que a gente tinha instrumentos para pesquisas antes, que a gente tinha perguntas muito sucintas sobre violência, e conforme a sociedade vai se movimentando, a gente vai entendendo, e as nossas fichas vão caindo, das mais diversas violências ainda. Então, a gente tem incluído nas pesquisas perguntas mais específicas sobre violência de gênero, que aparece, mas sobre etarismo também. E agora, te escutando, eu lembrei que a última pesquisa que eu fiz, que foi com os advogados públicos federais, eles fizeram todo um protocolo, a gente fez uma pesquisa que andou em paralelo só com aposentados. Então, eu estou vendo assim, o movimento das pessoas entenderem que, sim, vamos viver mais, e sim, precisamos pensar nos aposentados. Então, talvez está na internet a pesquisa, o relatório dos aposentados. Então, talvez seja importante também vocês olharem e a gente propor também pesquisas específicas a partir dentro dos sindicatos para os aposentados, porque sim, a gente precisa falar sobre essas pessoas também, né? E sim, vamos nos aposentar talvez cada vez mais tarde, e que condições a gente vai se aposentar, e em que condições a gente vai viver aposentado, e em que condições eu vou estar quando eu estiver no processo de aposentadoria, né? Então, acho que isso tem aparecido. Acho que, na minha experiência, 2018, acho que foi a primeira pesquisa que a gente incluiu aposentados. Super recente, mas que acho que é importante. Nos próprios programas de saúde mental, ter as ações para acompanhamento dessa preparação para aposentadoria, né? A gente não falou, mas é importante que fique registrado, né?